Esse podcast é apresentado pela Copastor. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 022 do Saída de Emergência. Eu sou o Daniel Amorim e junto com a Renata Garcia nós vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Sabe quando algo acontece e te coloca para baixo e te faz ficar sozinho, no silêncio? Agora, e quando algo acontece e faz o mundo inteiro se calar? Algo até então jamais previsto. Pois é, atravessamos esse silêncio, ainda estamos tímidos para sair dele, mas aquilo que veio para nos dar a liberdade de volta, fundamental para o combate a doenças na história da medicina, as vacinas, também estão no epicentro de debates sobre tratamentos medicinais efetivos e leis compulsórias de imunização. Hoje, as vacinas são consideradas o tratamento com melhor custo-benefício em saúde pública. Mas por que tanta polarização? Pois é, Daniel. E no bate-papo de hoje, a gente tem o prazer de dividir a cabine dos pilotos do Saída de Emergência com o Dr. Stefan Uivari. E o Dr. Stefan, ele é médico infectologista do Hospital Oswaldo Cruz e autor de um dos livros mais mencionados desde que tudo isso começou lá em março, que é o livro A História das Epidemias. Dr. Stefan, muito obrigada pela sua presença aqui no Saída de Emergência com a gente. E eu já vou começar lançando a primeira pergunta para o senhor. Se a gente fosse pensar numa linha do tempo, como, quando, por que as vacinas surgiram? Qual que é a história das vacinas? O que está por trás desse tratamento, desse medicamento? E o que a gente enfrenta hoje, como as fake news, que a gente talvez em um outro momento também já tenha enfrentado em outro momento aí da história sobre imunização e vacina? Bom, queria agradecer o convite de vocês para eu participar do programa. Para mim é uma honra participar e eu gosto muito de falar sobre esses assuntos que a gente acaba estudando. Então, assim, a primeira vacina que surgiu foi uma vacina na China e foi ao redor do ano 1000 depois de Cristo. A gente vê que é uma história extremamente antiga. Por que ela surgiu na China? Porque, na verdade, a China vivia um problema constante, que eram as epidemias pela varíola. Então, a varíola era uma doença terrível, causava uma mortalidade grande nas crianças, não só lá na Ásia, mas também na Europa. Causava lesões cutâneas importantes, que principalmente para as mulheres era um incômodo muito grande, que ia ficar a vida toda tendo aquelas lesões pelas cicatrizes da varíola, das bolhas, causava cegueira, muitas vezes, em crianças que sobreviviam. Então, a varíola foi uma das doenças que sempre foi um temor muito grande nas crianças. E como a doença nasceu no continente asiático, depois é que ela foi levada para a Europa, e ela foi levada para a Europa na época do Império Romano. Então, na hora que o Império Romano estendeu suas fronteiras para o norte da África e para o Oriente Médio, os legionários voltaram trazendo a doença para a Europa. Mas, na verdade, a Ásia já convivia com a doença há muito mais tempo. E os chineses tentavam, de diversas maneiras, evitar a doença. Provavelmente, de tanta tentativa de erro e acerto, eles chegaram a uma técnica que foi uma técnica absolutamente primorosa. Então, as crianças elas tinham a varíola, e a característica da varíola são aquele monte de doença bolhosa pelo corpo. Dentro da bolha, você tem o vírus da varíola vivo, e eles esperavam aquelas bolhas secarem e virarem crostas, que são as casquinhas que a gente tem nos ferimentos. Na hora que você tem essas casquinhas, você não tem mais vírus vivo, você tem vírus morto. Então, o que eles faziam? Eles pegavam essas casquinhas, eles maceravam até transformar em pó,
Então, nesse pó tinha a presença do vírus morto com seus antígenos, e com uma varinha de bambu, eles assopravam esse pó na narina das crianças, que, por sua vez, tinha uma absorção muito grande pela narina, né? Porque a gente sabe que a narina absorve substâncias. As crianças entravam em contato com esses antígenos mortos, desenvolviam anticorpos e a vacina funcionava. Então, no ano 1000, a gente tem a disseminação desse método ao longo da região da China. Só que esse método ele foi vindo para a nossa região aqui do Ocidente e ele foi sendo deturpado. Até que, quando ele chegou na Europa, ele chegou de uma outra maneira. Ele chegou na Europa ao redor do ano de 1720, e naquela época a maneira era diferente. Então, o que se fazia? Mergulhava uma agulha naquelas lesões bolhosas das crianças com varíola, só que aí na lesão bolhosa você tinha o vírus vivo, não tinha mais o vírus morto. E com essa agulha eles faziam escarificações no braço. Era um método que funcionava, mas ele tinha muito mais risco de você transmitir a doença, transmitir a varíola. A lesão que ficava no braço era uma lesão muito grande. Então, esse método de 1720 ele não foi muito bem aceito. Até que apareceu um médico no interior da Inglaterra, o Edward Jenner, que no final do século XVIII, lá na década de 1790, ele teve uma grande sacada. Ele viu que as ordenhadeiras, na hora que elas ordenhavam o gado, elas podiam pegar uma infecção que às vezes ficava no úbere das vacas, que eram umas pequenas bolinhas também, e que a gente sabe hoje em dia que é causada por um vírus, o cowpox, que ele é parente da varíola. Então, esse vírus, pelo fato de ser parente da varíola, quando essas ordenhadeiras pegavam essas lesões na mão, pelo contato, quando tinha uma epidemia de varíola, elas não ficavam doentes. Então, o Edward Jenner notou que aquela doença da vaca, que é vaccina em latim, poderia trazer a defesa. Então, aí ele lançou o método dele, ele mergulhava a agulha no úbere das vacas, onde tinham as bolinhas, e aí passava no braço das crianças. Então, esse método da vaca, vaccine, começou a ser usado e começou a ser implantado, e realmente ele funcionava. De tal maneira que a gente tem, na segunda metade do século XIX, a gente tem a chegada dos primeiros insumos de vacina no Brasil. Então, hoje em dia, a gente fala muito dos insumos que a gente quer que cheguem aqui para a vacina contra a Covid. E qual que era o insumo no final do século XIX? Eram esses vírus da vaca, o cowpox, viáveis, vivos, eles eram trazidos por embarcações. Eles nunca conseguiam chegar porque eles chegavam inativos, eles chegavam deteriorados. Mas aí, pela primeira vez na Santa Casa do Rio de Janeiro, a gente recebeu uma remessa de vírus viáveis. E aí a gente pode começar a implantar a nossa vacinação contra a varíola. Então, esse foi um histórico das vacinas. Gerava muita polêmica? Lógico que gerava. Imagina você mergulhar uma agulha em um vírus no úbere de uma vaca, de uma lesão bolhosa, e você inocular aquela substância no teu braço. Então, gerava um medo muito grande, as pessoas não sabiam o que podia acontecer com isso, e aí as pessoas muitas vezes não queriam vacinar, aí tinha sempre uma campanha para vacinar, esclarecendo a segurança e assim por diante. No final do século XIX, a gente teve a explicação do que estava acontecendo, que até então a gente não tinha explicação. E a explicação ela veio com o Pasteur, na França. Então, o Pasteur ele trabalhou muito para a economia francesa. O Pasteur descobriu, por exemplo, que alguns tipos de fungos contaminavam a produção de vinho. Ele descobriu que tinha uma doença no bicho da seda, que atrapalhava a produção de seda da França. Ele descobriu o antraz, que era uma bactéria que acometia o gado, então atrapalhava a economia da pecuária da França. E dentro de tudo isso, ele estava desenvolvendo uma pesquisa em cima de uma doença que era a doença da cólera das aves, que acometiam as aves e, portanto, também atrapalharia a economia. O que o Pasteur fez? Ele estava proliferando aquela bactéria e ele estava inoculando aquela bactéria nas aves para fazer pesquisa.
De repente, ele demorou para voltar de uma viagem e aquelas bactérias que estavam crescendo atingiram o máximo do crescimento e, nesse máximo do crescimento, sem mais nutriente, começaram a ficar enfraquecidas. Quando ele chegou, eles administraram essa bactéria enfraquecida nas aves para fazer a pesquisa. E aí eles viram que as aves não ficaram doentes. Aí eles falaram, puxa, as aves não ficaram doentes, que estranho. Vamos fazer outra cultura e inocular de novo. Quando eles fizeram a outra cultura e inocularam de novo, as aves não adoeceram. Aí que eles se deram conta que aquela primeira cultura com bactérias enfraquecidas, bactérias atenuadas, destruídas pela falta de nutriente, não causaram doença e causaram alguma coisa nas aves que protegeram essas aves das outras bactérias que eles administraram. Aí que teve a revolução da gente pensar, puxa, vamos atenuar os vírus, as bactérias, para produzir a vacina. E foi aí que saiu a primeira vacina realmente nessa tecnologia, que foi a vacina da raiva. Ele proliferava o vírus da raiva na medula de um coelho, que ele tirou de um coelho, só que essa medula, ele fazia a medula ficar desidratada, alterava a temperatura, fazendo que um vírus se proliferasse num tecido inóspito para ele. E aí o vírus ficaria mais atenuado, mais enfraquecido. E foi aí que ele testou a vacina. Isso abriu a porta para as pesquisas da vacina. Então, aí a gente teve logo vacina para difteria, vacina para coqueluche, vacina para o tétano, a vacina para a febre amarela, que apareceu na década de 1930. Então, aí foi uma revolução muito grande. E a gente fala que as vacinas foram fundamentais, porque a gente tinha as epidemias de sarampo, as epidemias de varíola, a gente tinha as epidemias de coqueluche, de difteria, de escarlatina, um monte de epidemias que a gente tinha. Quando a gente descobriu o mecanismo de transmissão, olha, a gente precisa não deixar proliferar mosquito para acabar com a febre amarela. A gente precisa não deixar proliferar rato para acabar com a peste. A gente precisa clorar água, porque a água transmite as diarreias. A gente tem as vacinas para difteria, para coqueluche, para varíola e assim por diante. Com todo esse conhecimento, as doenças infecciosas elas matavam quase que 1% da população americana por ano. E essa taxa despencou até a década de 1940, antes de aparecerem os antibióticos. Então, a gente tem muita uma noção de, quando apareceram os antibióticos, aí acabaram as doenças infecciosas. Não. Antes disso, a gente despencou a mortalidade das doenças infecciosas só conhecendo o mecanismo de evitar a transmissão e só com o aparecimento das vacinas. Ô, doutor, e até voltando na primeira vacina, né, que o senhor falou que foi a varíola, e até o termo, né, o termo vacina, ele se originou da varíola vaccine, né, aí por isso que se deu o nome científico de vacina, né, para todas as demais. Mesmo. E lá naquela época, a gente também teve um fenômeno que a gente vê muito hoje em dia. Hoje em dia, a gente chama de fake news. E naquela época, enfim, não sei qual que é o termo que utilizavam, mas já tinha essa distorção, né, do que de fato acontecia, com um medo, receio das pessoas. E hoje em dia a gente ainda tem muito mais acesso à informação, coisa que lá naquela época não se tinha tão facilmente. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho, fizesse talvez uma comparação de lá naquela época que, né, com a vacina da varíola, as pessoas tinham medo de tomar por talvez terem feições bovinas, né, que era o que se criava lá naquela época, e hoje com todas as fake news que a gente também vê aí da vacina da Covid-19. Não, exatamente. Na época que apareceu essa primeira forma de vacina, se tinha muito medo mesmo, porque, inclusive, tem gravuras, quadros, tem pôsteres da época mostrando as pessoas com nascimento de chifre na cabeça das pessoas, chifre nos braços, porque você estava colocando material bovino no homem. Então, realmente tinha essa campanha contrária à vacina. Tanto que a vacina começou a ser restrita em alguns grupos. Então, por exemplo, os colonizadores, muitas vezes, eles vacinavam os escravos,
porque eles não tinham um poder de negação, e era uma tentativa deles evitarem a doença na sua propriedade, né, na época que eram os escravos. Na Europa, se aceitava ainda uma vacinação em alguns hospitais infantis, para evitar, e assim por diante. Então, sempre teve uma campanha contrária. Tanto que a vacina da varíola, quando Dom João VI chegou no Brasil, ele já decretou que a vacina para a varíola era obrigatória. Só que ninguém seguia essa lei, o Império fazia vistas grossas, depois, com a República, também se fazia vistas grossas, porque ninguém queria a vacina, as pessoas temiam a vacina, até que, finalmente, quando o Oswaldo Cruz definiu que ia ser mesmo obrigatória, na hora que o Senado votou e implementou a obrigatoriedade, aí a gente teve aquela revolta da vacina, que, em parte, era por causa do medo da população. Mas, por outro lado, tinha outra parte, que era aquela parte da sociedade na época. Imagina se eu, homem, vou estar no trabalho e vão entrar agentes de saúde na minha casa, sozinhos com a minha filha, com a minha esposa, e elas vão ter que abaixar a manga para eles vacinarem, vão ter que expor partes do meu corpo. Então, isso era uma coisa que não se aceitava. E aí começaram as fake news. Olha, esses agentes de saúde, eles são pessoas imorais. Tem muitos que bebem, tem muitos que têm uma formação duvidosa de caráter. Então, começou isso. E, principalmente, os adversários políticos do governo. Então, na hora que a vacina foi obrigatória, foi a deixa para os adversários políticos do governo começarem a retrucar que isso era contra a liberdade individual de cada pessoa. Eles começaram a organizar comícios com as classes trabalhadoras, começou a ter um caldeirão se formando, e aí finalmente teve a revolta da vacina, que foi aquele quebra-quebra no Rio de Janeiro, tiravam o paralelepípedo do chão, quebravam vidros, quebravam repartição pública, tombavam ônibus, ateavam fogo, derrubavam poste e assim por diante. Então, isso daí remonta aos dias atuais, né? Porque quando se comentou da obrigação da vacina, a gente já viu partidos políticos se degradando contra outros, sendo contrários à obrigatoriedade e assim por diante. Então, a história se repete. Agora, a vacina, ela sempre foi construída num campo de amor e ódio. Tá? Então, toda vez que tinha algum acidente vacinal ou toda vez que tinha alguma intercorrência vacinal, isso era levantado como uma bandeira contra a vacina. Nós tivemos isso? Tivemos, porque, na verdade, desde a época do lançamento da primeira vacina, principalmente no final do século XIX, até a década de 90, o ano 2000, a gente começou a desenvolver a tecnologia, a gente começou a aprender cada vez mais. Só que a gente chegou numa etapa em que a gente vive agora o auge da segurança das vacinas, porque agora a gente aprendeu todos os estudos que devem ser feitos, tudo que tem que ser feito para você trazer uma vacina para o topo da sua segurança máxima. É a mesma coisa, um exemplo que eu uso com acidente de avião. Quantos aviões acabaram não se acidentando e toda vez que tinha um acidente, tinha uma investigação rigorosa. E aí se descobria, olha, esse aparelho aqui interfere com o outro quando a temperatura está menos tanto, quando tem uma chuva que forma gelo e assim por diante. Ou a aerodinâmica dessa janela pode causar rachadura. E aí a aviação foi mudando a dinâmica. Só que quando um avião caía, a população não deixava de usar o avião, porque a população sabia que era um evento raro. É a mesma coisa. A vacina, quando tinha um advento fora do nosso contexto, a população já levantava uma campanha contra a vacinação. E, hoje em dia, a gente está vivendo um problema muito grande, que é um problema multifatorial, e isso a gente não pode deixar entrar no Brasil, porque o Brasil é um país que ele não deixou essa campanha anti-vacina entrar aqui. Por isso que nós temos uma excelência em cobertura vacinal. Então, a partir do ano 2000, a gente começou a ter uma arma na mão da campanha anti-vacina, que é
que são os sites, os twitters, os blogs e tudo mais. Então, se difunde muito mais fake news contra as vacinas. Se difunde muito mais formações de opinião contra a vacina. E por que as pessoas seriam contrárias à vacina? Porque apareceu, em 1998, apareceu um trabalho no The Lancet, que é uma revista de ponta, que foi um trabalho manipulado, um trabalho forjado por um médico, que até hoje a gente não sabe por que ele fez isso, quais as vantagens que ele gostaria, e esse trabalho falava, olha, o mercúrio que se usa na vacina contra o sarampo, rubéola e cachumba, ele está relacionado ao aumento de autismo nas crianças. Esse trabalho caiu como uma bomba em todos esses meios de comunicação, esses meios de blogs, twitters e assim por diante. Então, isso foi alimentado. Tanto que, hoje em dia, quando você fala qual que é o motivo de você não tomar vacina, o primeiro motivo é o medo do que ela pode causar no meu organismo. Depois desse trabalho, ele não foi reproduzido, não encontraram mais nada disso, ele foi condenado na Inglaterra, ele perdeu o seu registro de médico, mas ele fez um estrago muito grande. Além disso, tem aquele grupo que é um grupo por filosofia de vida, não quer que coloque nada estranho no seu corpo, ele quer que o seu próprio organismo combata as doenças, ele quer que ele mesmo, com uma alimentação saudável e atividade física, combata as doenças. Você tem os grupos religiosos. Então, é bem estudado no hemisfério norte, algumas regiões na Europa e nos Estados Unidos, que são os que eles chamam de cinturões bíblicos. Então, são pessoas religiosas, cada um na sua religião, judaica, islã, cristã, mas são ortodoxos, eles são contra qualquer tipo de vacina. Então, tudo isso contribui para alimentar a campanha anti-vacina. E, principalmente, os jovens de hoje em dia, que eles não viram as doenças, a varíola, que eles não viram o sarampo, eles não sabem que o sarampo matava. No ano retrasado, quando nós tivemos a epidemia do sarampo no Brasil, diversos médicos na faixa dos 40 anos nunca tinham visto um caso de sarampo. Foi a primeira vez que eles viram. Então, a gente tem hoje em dia uma população que não sabe que a doença matava. Então, tem uma ideia que o sarampo é uma doença da criança, uma doença infantil que aparece e assim por diante. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente não pode deixar entrar no Brasil esses seguidores das campanhas anti-vacinas e não pode deixar isso crescer, porque é isso que acontece no hemisfério norte. O hemisfério norte tem epidemias anuais de rubéola, epidemias anuais de cachumba, de sarampo, que são coisas inadmissíveis hoje em dia a gente ter essas doenças. Doutor, até para ilustrar, que você falou um pouquinho aí do aparato estrutural brasileiro, né? O Ministério da Saúde hoje em dia oferta, o senhor pode até me corrigir, tá? Se estiver errado. O Ministério da Saúde oferta gratuitamente no SUS, né, no Sistema Único de Saúde, 17 tipos de vacinas recomendadas pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, para todas as faixas etárias. A gente está falando aqui de 400 milhões de doses de imunobiológicos disponibilizados anualmente para combater aí mais de 20 doenças, correto? E daquilo que o senhor falou, eu queria te fazer mais uma pergunta, porque a gente estava falando da revolta da vacina. E a revolta da vacina, ela também se deu pelo fato de ser de uma forma autoritária a vacinação, né, de obrigação. Sim. E hoje em dia eu te pergunto, de quem é o poder de decisão? Do governo ou dos próprios indivíduos de se vacinar ou não? Nossa, esse assunto é uma polêmica monstruosa. Polêmica, né? Em cima de polêmica aqui. Porque, na verdade, assim, a gente tem uma obrigatoriedade das vacinas, né, de uma maneira não vista, não percebida, que é quando as crianças se matriculam nas escolas, eles têm que apresentar a carteira de vacinação. A gente tem algumas obrigatoriedades também que a gente só percebe quando viaja. Eu quero viajar para tal país. É obrigatório receber a vacina de febre amarela.
provavelmente a gente vai ter a obrigatoriedade da vacina contra a Covid. Então, provavelmente, quando eu for viajar para alguma região, quando abrirem as fronteiras, existe uma chance muito grande de algumas nações obrigarem a um registro de que eu fui vacinado para a Covid. Hoje em dia, muitas obrigam que eu faça o exame do PCR um dia antes. Provavelmente, eles vão obrigar eu a apresentar uma carteira de vacinação. Então, assim, quando você está diante de um problema de saúde pública, você tem que perder um pouco a individualidade, você tem que raciocinar como o coletivo, não tem jeito. Mas isso a gente vê nos Estados Unidos, que a gente pode tomar como exemplo. Então, lá tem um problema de saúde pública, que são as epidemias de sarampo e as epidemias de rubéola, que aparecem a todo momento nos não vacinados. E até hoje eles discutem a obrigatoriedade. Então, eles discutem, tem que ser obrigatório, mas eles não implantam isso, porque é uma situação extremamente delicada você fazer a obrigação da população. Lógico que se a gente tivesse uma epidemia que tivesse uma mortalidade, 20% das pessoas que pegam morrem, aí a gente ia implantar com muito mais facilidade a obrigatoriedade, as pessoas iam ser obrigadas a vacinar. Mas quando a gente tem essas doenças que causam saúde pública, mas fica numa área mais tranquila, né, falando de uma certa maneira, fica a polêmica toda em relação à obrigatoriedade. Não tem como a gente obrigar a implantação da vacina, isso não vai ter. E o que a gente tem que fazer? Exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente tem que divulgar, orientar, expor as pessoas que estão se vacinando, fazendo campanhas de pessoas famosas, celebridades e assim por diante, mostrando na televisão que estão acreditando na segurança da vacina e assim por diante. E o Dani trouxe um ponto interessante, doutor, que foi sobre o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, sim. A vacinação no Sistema Único de Saúde é algo que nós, brasileiros, temos que nos orgulhar, porque não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? E principalmente agora que as vacinas já começaram, né? Eu estava ouvindo o seu bate-papo com o André Trigueiro há 2 meses atrás e ainda não estava no momento que nós estamos hoje, né? As coisas estão evoluindo muito rápido. Então, olhando assim para o cenário atual, doutor, das vacinas que a gente tem hoje, né, disponíveis, Coronavac, teve estudo de Oxford, da AstraZeneca e tantas outras, né, olhando para isso, existem dúvidas do tipo, qual que é a melhor? Pode misturar as vacinas? Qual que é a diferença da dose única e de tomar 2 doses? O que muda, né? Vai ter necessidade de revacinar, como é o caso da febre amarela hoje, que é uma vacina obrigatória, né? A gente que trabalha com turismo, eu e o Dani, qualquer passageiro nosso, para a maioria dos países, você precisa ter a vacina de febre amarela e a gente acredita fortemente que depois que isso evoluir ainda mais, a questão do passaporte biológico também vai ser um ponto comum entre a grande maioria das nações, né? Mas olhando agora especificamente para as vacinas que a gente tem hoje, as diferenças entre elas, eu queria que o senhor contasse um pouquinho ou compartilhasse aí com a gente essas informações, dose única, 2 doses, precisa revacinar, não precisa, o que a gente já sabe, o que a ciência ainda não descobriu e que talvez só depois que a gente tiver uma vacinação de mais... eu ia falar passageiros, Dani, eu estou aqui pensando nos meus passageiros, mas de mais pessoas da população, que a gente vai conseguir ter um número, né, interessante, uma imunidade interessante para poder afirmar questões que hoje ainda estão muito no campo do achismo, né, e do achismo baseado nisso que o senhor disse, né, do achismo da notícia que eu recebi ali no meu WhatsApp, que não tem fundamento nenhum, que a minha tia compartilhou, porque ela achou que fosse verdade, né? Sim. Então, assim, em primeiro lugar, só um parênteses, o Brasil ele é um exemplo de esquema de vacinação, ele amplia a cada momento, na medida do possível, logicamente, economicamente, as vacinas para a população, ele oferece as vacinas, por isso que a gente tem uma rede e uma infraestrutura já montada para a distribuição da vacina contra a Covid. E só lembrando,
o esquema de vacinação, ele abrange todas as idades. Então, por exemplo, você tem o esquema de vacinação da infantil, você tem o esquema do adolescente, o adolescente pode ir num posto de saúde e saber quais vacinas que ele toma, a gestante tem o seu esquema de vacinação necessário, os idosos têm o seu esquema de vacinação e os profissionais de algumas áreas de saúde. Então, só para a gente não, ou melhor, só para a gente reforçar que vacinação não é coisa de criança, né, até os 15 anos, muito pelo contrário. E em relação à vacina, é assim, essas perguntas são muito frequentes. O que a gente tem no Brasil? No Brasil, a gente tem a vacina do Butantan, que é a Coronavac, então, na verdade, é um vírus inteiro que ele foi inativado, não causa doença, e que a gente administra esse vírus. Qual a outra vacina que a gente tem no Brasil? É a vacina de Oxford, que é uma vacina que foi feita com um vírus, um adenovírus do chimpanzé, só que ele não causa doença, porque eles tiraram fragmentos genéticos desse vírus e eles não causam doença nenhuma. E colocaram dentro do vírus um fragmentozinho genético do vírus que produz exatamente aquela molécula que é a espícula do vírus. Então, na verdade, é contra aquela espícula que a gente vai montar a defesa, com a vacina de Oxford. São as duas vacinas. Qual que é a melhor vacina de todas essas que estão aparecendo? Não dá para saber. Por quê? Porque elas usaram metodologias diferentes. Então, por exemplo, a do Butantan, quando eu fazia o experimento, se a pessoa tivesse uma dor abdominal, um mal-estar, ela era testada. E aí você, muitas vezes, descobria que tinha sido infectada. Enquanto outras vacinas falaram, não. Os outros trabalhos falaram, não. Se você tiver febre com algum outro sintoma, aí eu vou testar. Então, não dá para comparar isso, porque provavelmente o nosso estudo do Butantan detectou muito mais casos que outros estudos. Alguns estudos incluíram pessoas com mais idade, outros não incluíram pessoas com mais idade. A diferença genética influencia muito. A gente sabe hoje em dia, por exemplo, que o receptor do vírus não é todo mundo que expressa ele da mesma maneira, o receptor do nosso corpo que o vírus reconhece. Então, na Ásia, eles veem diferença entre as pessoas da Ásia, da África e caucasiano, eles veem diferença entre mulheres da Ásia, mulheres da Europa. Então, tem muita diferença que a gente não conhece ainda. Por exemplo, na região da África, tem uma região específica, que é uma região relativamente grande, que a população tem uma hemácia um pouco diferente das suas moléculas. E essa população ela é mais resistente à infecção pela malária. Então, se amanhã eu for testar uma vacina e eu for testar essa vacina nessa população, ninguém vai pegar malária. Aí eu vou falar, nossa, a minha vacina é ótima. Mas não, é porque aquela população tem essa alteração da hemácia que protege. E isso a gente sabe hoje. Quando for fazer um teste para vacina de malária, vai se saber isso. E em relação à Covid, a gente não sabe ainda o que acontece com a diferença entre as populações. E a outra coisa é o vírus circulando. O Brasil fez um experimento aqui com uma circulação grande de vírus, entendeu? Diferente de outros países. Então, assim, qual que é a melhor vacina? É a vacina que está à sua disposição. Então, se for a vacina do Butantan, é ela que é a melhor vacina. Se for a vacina da AstraZeneca, a vacina da Oxford, é ela a melhor vacina. Porque a vacina, a intenção dela é, primeiro, prevenir a doença. Se eu não conseguir prevenir, que eu não tenha uma forma grave da doença. E isso a gente comprovou essa eficácia. O resto vai ser o que a gente chama de ajuste fino. Conforme a gente for vacinando uma quantidade muito grande da população, a gente vai adaptando. Olha, por enquanto, todo mundo tem que receber 2 doses. De repente, começa a sair trabalho. Olha, se eu atrasar a segunda dose para 2 meses, a resposta é melhor. Então vamos fazer isso. Aí, de repente, saem outros trabalhos. Olha, o idoso, eu preciso dar uma dose diferente. Então, vamos fazer isso. De repente, saem trabalhos. Olha, nós vacinamos 10 milhões de pessoas
e sem saberem, 100 mil estavam grávidas. E o que aconteceu com essas 100 mil? Não aconteceu nada. Então parece que a vacina realmente tem uma segurança para as grávidas. Vamos começar a liberar para as grávidas. Então, tudo isso a gente vai aprendendo. E, na verdade, tudo isso aconteceu. Abrir uma vacina, a gente ia ajustando as coisas no transcorrer. Uma das coisas que a gente precisa descobrir elas são tão eficazes nos idosos, nos imunossuprimidos, elas são seguras nas gestantes? A gente vai descobrir. E o efeito do rebanho? Será que se eu vacinar uma quantidade grande, eu consigo fazer com que o vírus desapareça? A gente só vai descobrir quando a gente tiver uma quantidade grande de vacinados. Por quê? Porque a vacina protege a mim da infecção, da doença, e da doença grave. Mas eu não sei se ela protege a mim do vírus ficar circulando um pouquinho na minha mucosa sem causar nada e eu transmitir para outra pessoa. Isso a gente não sabe. Vamos saber? Vamos, provavelmente com Israel, porque Israel já está chegando no topo da vacinação. Praticamente quase que 70% está vacinado, que é o que a gente espera da imunidade de rebanho. Se, de repente, Israel amanhã falar, olha, acabaram os casos de doença. Aí a gente vai falar, nossa, a gente consegue atingir a imunidade de rebanho. Então, os próximos passos é que vão esclarecer muitas dúvidas para a gente. Mas o que a gente sabe a vacina do Butantan, a nossa vacina Coronavac e a vacina de Oxford são as duas vacinas que nós temos, são vacinas seguras e a gente tem que incentivar a população a vacinar, porque elas evitam a doença ou evitam as complicações e as formas graves da doença. E só puxando um tema, doutor Stefan, o senhor acredita que as pessoas, a partir do momento que elas começarem a se vacinar, a gente já está aí aqui em São Paulo, com as pessoas de 90 mais, depois vão ser as de 80 mais, sim, 70 e assim por diante. Quando a gente olha para os protocolos de segurança, vamos manter, estou vacinado, mas vou manter o protocolo até atingir essa imunidade de rebanho e ter mais confirmações a respeito? Fala um pouquinho para a gente com relação a isso, porque a sensação que eu tenho é que vai começar a vacinar e as pessoas vão super relaxar, porque, eu já estou vacinada, então tudo bem, mas o senhor comentou, eu posso estar vacinado, mas eu ainda posso ter alguma coisa aqui na minha mucosa, se eu der um espirro, se eu não estiver com máscara. Conta um pouco para a gente sobre isso. Como que ficam os protocolos a partir de agora que a vacinação começou no Brasil? Sim. Em primeiro lugar, a gente não sabe, por exemplo, qual a eficácia verdadeira nos idosos, porque a gente não teve nos estudos a inclusão dos idosos. A gente sabe, a exemplo de outras vacinas, e a exemplo das outras vacinas que saem também, a vacina da Janssen mostrou eficácia nos idosos, a vacina da Sputnik da Rússia mostrou eficácia nos idosos, a vacina da Pfizer também mostrou. Então, assim, os idosos têm uma eficácia nos idosos, mas a gente não sabe quanto que é essa eficácia. Então, um idoso vacinado, por enquanto, eu não tenho certeza absoluta que ele está livre de uma forma grave. Então, ele vai ter que continuar isolado com todos os mecanismos para não se infectar. Em segundo lugar, quando as pessoas são vacinadas, é o que eu falei, uma coisa é a infecção, é o vírus entrar na minha mucosa, e a outra é a doença, é o vírus causar a doença. Então, pode ser que a vacina evite a doença e a forma grave, mas pode ser que o vírus circule um pouquinho nas mucosas e eu continue sendo um infectante. Isso é uma outra dúvida que a gente tem. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que seguir os protocolos de isolamento, mesmo estando vacinado. Uma outra coisa, a gente descobriu que a imunidade pela doença vai caindo ao longo do tempo. E depois do 6º mês, aumenta a chance de reinfecção. Então, quando eu tomar uma vacina, eu não sei quanto tempo que vai durar a imunidade da vacina. Provavelmente, ela deve durar menos do que uma infecção natural,
porque nada melhor de imunidade do que uma infecção natural do próprio vírus. Como eu não sei quanto tempo ela vai durar, eu vou ter que manter todos os cuidados para não transmitir nem me contaminar. O outro problema, as variantes que estão aparecendo. E no Brasil, a gente tem a nossa variante aqui, que é essa que apareceu em Manaus. Provavelmente, ela vai disseminar pelo Brasil, porque a gente tem uma viagem intranacional muito grande, se é que ela já não está circulando nas grandes cidades. A gente tem uma dúvida se essa variante pode escapar da própria imunidade da doença ou escapar também da imunidade pela vacina e causar infecção. Então, a gente tem uma suspeita muito grande que esses casos de Manaus que estão tendo, uma vez que a população já teve a sua epidemia monstruosa lá no ano passado, por que está tendo agora novamente uma epidemia monstruosa? Provavelmente porque ou a imunidade deles caiu ao longo de esse tempo, ou, de repente, essa variante de Manaus, a imunidade não reconhece essa variante. Qual que é a resposta? A gente não sabe ainda. A gente precisa detectar as reinfecções, o mapeamento e tudo mais. Mas se tem variante circulante, pode ser que essa vacina não seja tão eficaz contra a variante. Então, as pessoas têm que usar máscara, isolamento, mesmo sendo vacinadas. Então, a gente tem inúmeros fatores que a resposta comum é essa. Gente, mesmo tomando a vacina, você tem que continuar com todos os cuidados até a gente diminuir a epidemia. O que vai determinar, basicamente, do relaxamento dessas medidas de comércio e tudo mais, não é tanto a vacina, mas é a situação epidêmica. Então, se a gente for controlando o número de doentes, o número de mortes, e a doença for diminuindo, aí a gente vai relaxando. Provavelmente, a gente vai fazendo isso conforme a gente vai aumentando o número de vacinados. Doutor, remédio substitui a vacina? E aí eu também queria que você comentasse um pouquinho quanto aos tratamentos caseiros, medicamentos não comprovados cientificamente, que a gente tem escutado, né? E aí eu queria que você falasse para a gente dessa sua opinião científica, enfim, que você tem acompanhado aí. Sim. Então, isso é um problema extremamente sério que ele acompanha a história das epidemias, tá? Então, por exemplo, quando você tinha uma epidemia de peste negra, que começou no século XIV, depois ela ficou visitando as cidades até o século XVIII, então você tinha os tabus. Então, se você pendurasse um alho no pescoço, você evitava que chegassem os gases venenosos que causavam a peste. Se você fazia rezas altas, procissões com rezas, você evitava o castigo de Deus. Se você acendesse uma fogueira, você dispersava os miasmas. E isso daí, diante de uma população desesperada e com medo, muitos acabavam seguindo isso, né? O exemplo maior foram os que se autoflagelavam pelas cidades, e aí eles começavam a regimentar uma quantidade grande de seguidores. E aí tinham as procissões das pessoas que se autoflagelavam. A igreja proibiu, mas mesmo a igreja sendo a autoridade máxima daquela época, na Idade Média, ela não foi acatada, e eles continuaram se autoflagelando. Daí você vê a quantidade, a dimensão do pânico e do medo. Da mesma maneira da perseguição dos judeus, na época da Idade Média. Eles achavam que os judeus eram os responsáveis e matavam, enforcavam, queimavam, afogavam e assim por diante. Então, isso foi ao longo da história. Quando apareceu a gripe espanhola de 1918, se acreditava o quê? Se eu fumar, o ar quente mata o vírus. Se eu beber pinga, a pinga esteriliza a garganta e mata o vírus. Se eu tomar limão, o limão é ácido, ele mata o vírus também, e assim como o alho. Então, todo mundo começou a usar isso. Então, isso é uma coisa que se repete. E o que aconteceu aqui? Acabou se repetindo. Então, na verdade, todo mundo queria uma solução para essa doença. Puxa, está tendo uma epidemia, está tendo uma mortalidade grande, o comércio está falindo, está tendo desemprego. Qual que é a solução disso? Então, aí é mais fácil você vender uma ilusão para a população quando ela está
completamente fragilizada. E aí, no começo, apareceram uma tentativa de você ir atrás de todos os medicamentos que pudessem ser viáveis. E aí que apareceu a cloroquina, a ivermectina, então que teste in vitro poderia agir. Mas só que logo depois foram feitos estudos nos primatas, que são os nossos parentes próximos, nos macacos. Depois foram feitos outros estudos, e aí a gente viu que não, que infelizmente esses tratamentos precoces não têm nenhum benefício. Você não tem o benefício do zinco com vitamina D, com a hidroxicloroquina, com a ivermectina, e a gente acabou tendo trabalhos bem feitos que mostraram que isso não funciona mesmo. Tá? O que eu falo de trabalhos bem feitos? Eu assisti uma aula agora com o professor Aloysio, que é um professor da História da Ciência, que ele usou um paralelo extremamente interessante que eu nunca tinha usado, e que aí eu agora estou usando. Quando você tem uma Olimpíada, você tem um país que ele ganha 200 medalhas de prata, 300 medalhas de bronze. Só que o outro país que ganhou só uma medalha de ouro, ele fica na frente desse país que ganhou 200 de prata, mas não tem nenhuma de ouro. Porque aquela medalha de ouro vale muito mais que as 200 de prata. Quando a gente vê os estudos científicos, é a mesma coisa. Quando você tem alguns estudos que são bem feitos, randomizados, duplo cego, e que você avalia, a hidroxicloroquina e a ivermectina não funcionam. Mesmo assim, você tem outros 200 outros estudos que mostram potencial efeito, mas não são estudos bem feitos, com o rigor daqueles que valem uma medalha de ouro, entendeu? E aí a gente acaba tendo isso. O medo nosso é a população achar que tem um medicamento, de repente a população não toma cuidado para não prevenir a doença, não toma cuidado ao voltar do trabalho e ter contato com os idosos. Por que você está relaxado? Porque eu sei que tem remédio. Qualquer coisa eu vou dar hidroxicloroquina e ivermectina. Ah, você vai vacinar? Não, porque eu sei que tem remédio. E isso é uma ilusão, não tem remédio. Esse é o nosso medo, entendeu? Da divulgação desses tratamentos. Por exemplo, no começo, lá em março, eu dei a hidroxicloroquina. Porque naquela época tinha só estudo in vitro. Mostrava, olha, in vitro, a hidroxicloroquina bloqueia o vírus. Então pode ser uma opção. Então, eu e uma série de outras pessoas, os americanos, deram a hidroxicloroquina. Só que logo depois saíram os trabalhos que mostraram que não funcionava. Então, todo mundo abandonou. Se você pegar a taxa de prescrição da hidroxicloroquina nos Estados Unidos, lá para março, abril, ela despenca para agosto. Acaba de ser usada a hidroxicloroquina, entendeu? Não só eu, como todo mundo, porque era o que parecia ser possível. Então, a gente usou no começo. Mas logo no começo saíram os trabalhos mostrando, olha, não funciona e todo mundo abandonou. Agora, hoje em dia, eu não sei, porque tem vários médicos que insistem no uso, quais são os interesses por trás disso, o que eles querem, se eles querem gerar polêmica para aparecer, para um egocentrismo, para uma vaidade, entendeu? Isso a gente não sabe o porquê disso, mas os trabalhos mostram que os trabalhos bem feitos não mostraram isso. E isso é uma coisa que sempre é feita numa grande epidemia. Quando a AIDS apareceu, a gente estava diante de uma epidemia que causava uma morte grande. Vamos fazer o quê? Vamos pegar todos os medicamentos prováveis que existem e vamos ver se in vitro eles conseguem bloquear esse vírus. Aí eles pegaram um remédio que tinha sido inventado na década de 60, 20 anos antes, e que tinha sido abandonado, porque tinha efeito colateral, era um remédio para câncer. E aí eles viram que aquele remédio funcionou. Então, aí eles começaram a prescrever. Qual que era esse remédio? Era o AZT. Então, o AZT não foi descoberto na hora da AIDS. Ele já estava há 20 anos na prateleira, sem ser usado. Com a epidemia da Covid, foi feita a mesma coisa.
Vamos pegar todos os remédios, todos os antivirais, os antibióticos, e vamos ver se algum deles funcionam in vitro. A hidroxicloroquina funcionou. Vamos testar. Não funcionou quando testou em animais. Interessante, doutor Stefan. E falando de remédio que tem efeito e que não tem efeito, né? Remédio que tem efeito para uma coisa e não tem para outra. Adorei a comparação aí com as medalhas, achei excelente. Essa explicação merece até medalha de ouro, né, Rê? Com certeza, com certeza. E é bacana porque, assim, torna a informação compreensível, né, acessível, entendível, né, para todos. Eu acho que quanto mais a gente consegue comunicar de forma simples e direta, a gente tem a possibilidade de desmistificar, né, tantas fake news e tantas informações aí a respeito de um tema tão polêmico, né. Mas uma dúvida que uma das pessoas que trabalha aqui com a gente mandou, porque aconteceu com o filho dele, eu não me lembro agora a vacina que o filho dele tomou. Mas é possível a gente tomar uma vacina e ela não pegar, ou seja, não gerar a imunização de forma efetiva? O senhor comentou, né, que pode ser que tenham variantes aí do vírus e que as vacinas que estão sendo aplicadas agora não vão ser adequadas aí para essas variantes. Mas tirando essa variável, né, se a vacina é dada, ela pega, não pega, pode não pegar? Quais que são os fatores que podem impactar na efetivação do resultado da vacina? Sim, na verdade, assim, não existe nenhuma vacina que tem 100% de eficácia para prevenir uma doença. Isso não tem. Quando a gente lança a vacina e quando a gente usa a vacina, a gente quer, em primeiro lugar, tentar chegar próximo aos 100% de eficácia, no sentido da pessoa não se infectar, tá? E as vacinas muito boas, elas ficam lá entre 95% e 96% de eficácia. Mas o outro objetivo das vacinas, e é um objetivo muito grande, é você diminuir as formas graves da doença se aquela pessoa vir a se infectar. Então, isso a gente tem exemplo no dia a dia. E quando a gente fala, a vacina da Covid tem uma eficácia de 70 e poucos %, puxa, não é comparável com a da Pfizer, que tem 92%. Na verdade, não dá para comparar, porque eu já falei aqui, foram estudos diferentes, com população diferente, com critérios diferentes. Mas, na verdade, isso acontece no dia a dia. Por exemplo, quando você sai da maternidade, falam para você, olha, o teu recém-nascido já foi vacinado contra a tuberculose. Aí você fala, que bom, então ele não vai pegar tuberculose. Não, a vacina da tuberculose protege das formas graves. Se ele pegar a tuberculose, ele não vai desenvolver a tuberculose generalizada e nem a tuberculose do sistema nervoso. Tá? É essa a intenção que a gente quer. Quando eu chego para você e vacino o teu filho de varicela contra a catapora, ele fica vacinado, aí, de repente, você fala, de um tempo depois, olha, apareceram umas bolinhas pequenininhas, 2 ou 3 na barriga do meu filho. Quando você vai olhar, você fala, isso é catapora. Você fala, nossa, mas que catapora fraquinha, que ele nem teve febre, só ficou aqui, porque a vacina faz isso. Se ela não evitar a infecção, ela vai evitar que desenvolva uma forma grave. O mesmo vale para o rotavírus, por exemplo. E todos os anos, a gente toma a vacina do influenza. A vacina do influenza, da gripe, em alguns dos vírus que a gente coloca, ele tem uma eficácia baixa para prevenir, mas ele previne a forma grave da doença. Por isso que a gente usa nas pessoas de grupo de risco, para elas não terem a complicação do influenza. Então, isso está muito no nosso dia a dia, mas a gente não percebe isso, a gente não se deu conta, porque são vacinas já institucionalizadas aí no nosso dia a dia, entendeu? E a outra coisa importante que eu queria falar só da variante é assim, a gente vai vacinar e a gente não sabia qual que é a duração da vacina para a Covid e se a gente ia ter que revacinar. O que está aparecendo para a gente agora é que algumas vacinas testadas na variante da África do Sul não tiveram tanta eficácia.
A gente não tem estudo na nossa variante de Manaus, mas elas são muito parecidas em relação às mutações. Então, provavelmente, a gente vai ter que revacinar de tempo em tempo e, provavelmente, a gente vai ter que mudar a vacina. Então, a gente tem uma vacina contra o vírus da Covid, pode ser que a gente tenha que mudar, incluindo as variantes. Então, ao que tudo indica, parece sim que a gente pode ter perda da imunidade por causa dessas variantes e, eventualmente, a gente terá que se vacinar. Talvez todo ano, talvez a cada 2 anos, isso a gente não sabe. Mas não vai ser nenhum fim do mundo, porque é o que a gente faz com o vírus influenza, que todos os anos se vacina. E a outra coisa que a gente não sabe é a adaptação do vírus. Porque toda vez que um vírus ultrapassa uma espécie, isso é uma característica grande dos vírus RNA, porque quando eles se multiplicam, eles sofrem mutações muito grandes. E isso faz com que, de repente, eles reconheçam uma outra espécie de animal, que é o que aconteceu agora. Esse vírus da Covid reconheceu a gente e se instalou. Mas pode ser que, ao longo dos anos, esse vírus sofra uma adaptação e diminua a sua agressividade. E aí pode ser que esse vírus da Covid se torne um vírus muito mais tranquilo e sem toda essa mortalidade que ele causa. Isso pode acontecer. Por exemplo, hoje em dia, um dos vírus que causa gripe é o H3N2, que é o vírus da gripe normal, que vocês jovens podem ter sem problema. Que vírus é esse H3N2? É o vírus que apareceu com a pandemia de Hong Kong, lá na década de 1960. Foi ele que, quando apareceu na humanidade, causou uma mortalidade grande, foi a pandemia de Hong Kong, e, ao longo do tempo, ele acabou se adaptando. E hoje ele é o vírus H3N2 da nossa gripe. Então, pode ser que a Covid venha se adaptar e vire um vírus menos agressivo. Ou pode ser que a gente tenha todos os anos que se vacinar, ou, de repente, só os idosos vão se vacinar. Aí a gente vai ver como que vai ficar. Não dá para a gente responder essas perguntas nesse momento. Muita coisa ainda para acontecer, né, doutor? E agora a gente vai montar um quadro aqui, porque teve muitas perguntas, né, de todo mundo que acompanha o nosso canal, e muita polarização, né, na internet também. Então a gente extraiu algumas perguntas para fazer um bate-papo rápido com o senhor. Então eu vou te fazer uma pergunta, e aí você vai ter que me informar se ela é verdade ou se é mito, e dar uma explicação um pouco mais direta, tá? Mais sucinta. A primeira pergunta é: pessoas que vivem em harmonia com a natureza e têm pensamento positivo não precisam tomar vacinas? Mito ou verdade? É mito. Elas têm que tomar vacina. Esse vírus, ele é um vírus que independe da genética para causar infecção. Ele é um agente vivo, que ele tem receptor para o humano e ponto final. A gente já ouviu, por exemplo, só fazendo um paralelo, a vitamina D ela é muito boa, se você tem a vitamina D de uma maneira adequada, o seu sistema imunológico é ótimo. Sim, a vitamina D é importante para o sistema imunológico. Como é importante você não fumar, não beber, dormir bem à noite, se alimentar bem e assim por diante. Agora, o exemplo dos índios americanos. Os índios americanos, eles viviam pelados o dia todo embaixo do sol. Então, eles tinham uma quantidade gigantesca de vitamina D sendo sintetizada. E quando veio para cá a varíola, o sarampo e a gripe, eles dizimaram a população indígena, essas 3 doenças. Então, isso prova que a gente tem que fazer o máximo para ter uma vida saudável, mas quando a gente está diante de um micro-organismo, ele faz parte dessa biosfera. Ele tem todo o direito de morar aqui como nós moramos. Ele não é superior, nós não somos superiores a ele. Então, ele vai nos infectar da mesma maneira. Desculpa me estender na tua resposta. Próxima pergunta, então, doutor, de mito ou verdade, ou fato ou fake. Algumas vacinas ajudam a prevenir câncer? Isso é fato? É fake? Não, o que está tendo muito agora não é prevenir, mas o que está tendo agora são o desenvolvimento de algumas vacinas que ajudam no tratamento do câncer. Isso não é a minha área, então eu estou falando o que eu sei em relação às vacinas.
Tem uma linha de pesquisa, logicamente, de vacinas que evitem o câncer. Isso eu sei que tem essa linha de pesquisa, mas eu acho que não existem ainda. Agora, a linha de pesquisa é para ajudar o tratamento do câncer. E essa vacina Moderna, dessa plataforma da Pfizer e da Moderna, elas vieram exatamente com a tecnologia que estava sendo usada para fazer a vacina para ajudar no tratamento do câncer. Que basicamente é uma vacina que eles fazem, que o organismo produz anticorpos e tentam reconhecer a célula cancerígena e, com isso, ajudar no tratamento. Então, isso é uma tecnologia que está se desenvolvendo. A próxima pergunta é: as vacinas têm vários efeitos colaterais prejudiciais e pode até ser fatal. Verdade ou mito? É verdade e mito. Na verdade, assim, quando você lança uma vacina, quando ela passa por todas as fases, você lança essa vacina o mais próximo possível dos 100% de segurança, tá? Só que você nunca chega nos 100% de segurança, com certeza, quando essa vacina é lançada. Porque você pode ter eventos muito raros e quais foram os trabalhos que a gente fez até agora? A gente juntou 40 mil voluntários para testar vacina, 50 mil voluntários para testar vacina. E se tiver um efeito grave em um vacinado a cada 100 milhões? Eu não tenho como saber, eu vou ter que esperar 100 milhões de vacinados. Tá? Então, assim, existem efeitos graves? Existem. A vacina da Pfizer, por exemplo, é uma vacina maravilhosa, tem uma eficácia gigantesca. Os Estados Unidos estão inundando a sua população com a vacina da Pfizer, só que ela pode dar uma reação anafilática. Mas essa reação anafilática é muito, muito rara. São um ou outro caso em 1 milhão de vacinados. Então, vale a pena você correr esse risco extremamente pequeno, porque o risco de você morrer da doença é muito maior. Então, vale a pena correr esse risco. Então, não existe vacina 100% segura. A vacina pode causar um prejuízo, mas isso tem que ficar claro. É extremamente raro, muito raro. E o meu risco maior é de pegar a doença e morrer pela doença. Mais um, então, fato ou fake, verdade ou mentira. Existem vacinas que precisam ser renovadas de tempos em tempos? Renovada, eu acho que acredito para a gente, né? Existem vacinas, sim. Então, por exemplo, a gente descobre uma vacina e, ao longo do tempo, é que a gente vai fazendo aquilo que eu falei do ajuste fino. Quantas doses tem que fazer, se realmente precisa 2 ou mais 1, 3, se pode diminuir a dose, se você tem que espaçar mais e assim por diante. Então, existe, por exemplo, a vacina do tétano, difteria e coqueluche, é uma vacina que não dura para a vida toda. Então, para você evitar tétano, você tem que vacinar a cada 10 anos, porque ela não dura. A vacina do influenza, ela tem que ser aplicada todo ano, porque o vírus muda. Então, você tem que aplicar todos os anos. A vacina da febre amarela, a gente acreditava que tinha que dar a cada 10 anos. Depois a gente descobriu que não, que a gente só uma vez na vida tá bom, entendeu? Então, isso tem sim. Mas, basicamente, é a tétano e a difteria que a gente tem que aplicar a cada 10 anos. E a da influenza. Doutor, para encerrar aqui o nosso quiz, a última pergunta. É perigoso tomar várias vacinas de uma vez? Mito ou verdade? Não, não é perigoso, desde que a gente tenha estudo para isso. Então, por exemplo, foram feitos estudos mostrando que na criança a gente pode fazer a vacina quádrupla, a vacina quíntupla, em que você faz 5 vacinas em uma dose só. É bom isso? É bom, porque a gente tem mais aderência da população. Porque, de repente, eu falo, eu tenho que levar meu filho no posto esse mês, o mês que vem, daqui a 2 meses, depois de 3 meses, e, de repente, eu esqueço. Então, quanto menos viagens para os postos de saúde,
melhora a aderência. Então, por isso que a gente criou essas vacinas que combinam doenças. Então, quando eu faço isso de uma maneira bem estudada, eu mostro a eficácia. Então, não tem problema nenhum. E isto é usado na atualidade nos postos. A gente dá vacinas combinadas para doenças diferentes de uma vez só. E a gente está tendo estudo agora combinando vacinas para Covid. Então, estão se fazendo estudos com 2 vacinas de farmacêuticas diferentes para ver se isso você tem uma melhor resposta vacinal. Eu continuaria conversando aqui, Dani, eu não sei você, mas continuaria por pelo menos... Esse é o maior podcast da história do Saída de Emergência. Mas a gente precisa caminhar para o encerramento. Doutor Stefan, muito, muito obrigada pela aula, por tanta informação, por tanto conhecimento, por ter compartilhado isso de uma forma tão simples e acessível. Tenho certeza que todos os nossos ouvintes, agradeço já em nome deles, né, de todos os nossos ouvintes, os nossos seguidores. Obrigada pela troca, obrigada por conseguir fazer a gente cumprir o nosso propósito, que é levar conteúdo relevante, levar expansão de consciência para o maior número de pessoas possível. Deixo aqui o meu agradecimento e aberto para o senhor fazer alguma colocação e suas palavras finais. Não, eu que agradeço imensamente vocês de eu poder falar alguma coisa das coisas que a gente estuda de história, porque é sempre bom poder dividir aquilo que a gente aprende com as outras pessoas, senão não tem nenhum sentido. Desculpa as respostas que a gente não tem como dar, mas a melhor resposta das pessoas que divulgam a ciência é falarem exatamente isso. Quando não sabe, não sabe. Quando tem dúvida, tem dúvida. É assim que faz a ciência. E, infelizmente, a gente está vendo hoje em dia o contrário. A gente está vendo muitas pessoas da área da saúde afirmando coisas que levam a esse descompasso da resposta à doença, a opiniões contrárias, segmentos contrários e assim por diante. Muito bom, doutor Stefan. Dani, obrigada, meu companheiro de cabine, por mais esse encontro. A gente se vê em breve e a gente espera, de verdade, que esse conteúdo tenha agradado a todos os nossos viajantes. Chegamos ao fim do nosso voo, mas não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Até mais!